Fala pessoal, aqui é o professor Pedro do canal Que Me Ajuda. E esse é o nosso primeiro vídeo da nossa série sobre funções orgânicas nitrogenadas. Nesse vídeo nós vamos falar muito sobre o nitrogênio, mas também vamos falar sobre a função amina. Funções orgânicas nitrogenadas. É importante nós estudarmos o nitrogênio e as suas funções, já que esse composto é um dos mais importantes da natureza. Nós temos, por exemplo, o ciclo do nitrogênio, em que esse elemento, seja na sua forma livre ou na forma de alguns compostos, está presente no ar, nos animais, nos vegetais, nas bactérias, etc. Ele é essencial para a nossa alimentação e para o funcionamento de todo o ecossistema do nosso planeta. Compostos nitrogenados mais complexos, eles estão em funções biológicas importantes, como aminoácidos, proteínas, hormônios, enzimas no DNA, etc. Além disso, o nitrogênio é utilizado para sintetizar diversos produtos, como medicamentos, fertilizantes e explosivos. As funções orgânicas nitrogenadas são aquelas que possuem o elemento nitrogênio, além de carbono e hidrogênio. É importante lembrar também que nós já estudamos as funções oxigenadas, e esses quatro compostos, carbono, hidrogênio, oxigênio e nitrogênio, são os compostos que formam a maior parte das moléculas orgânicas, tanto é que são chamados de elementos organogênicos. Então, eles são os principais formadores de compostos orgânicos, e a partir daqui nós vamos estudar tanto compostos que possuem carbono, hidrogênio e nitrogênio, e alguns exemplos de compostos que possuem, além do nitrogênio, o oxigênio também. Então, nesse caso, terá hidrogênio, carbono, oxigênio e nitrogênio. O primeiro desses que nós vamos estudar é a função amina. As aminas são compostos que teoricamente são derivados do NH3 pela substituição de 1, 2 ou dos 3 hidrogênios por grupos orgânicos, ou grupos aromáticos ou grupos orgânicos abertos. Geralmente nós temos o nitrogênio na amônia ligado a 3 hidrogênios. Quando nós substituímos um desses hidrogênios por um radical orgânico, nós temos uma amina primária. A amina primária é aquela em que um dos seus hidrogênios foi substituído por um radical orgânico. Se substituirmos outro hidrogênio, teremos uma amina secundária, e ao substituirmos o terceiro, teremos uma amina terciária. Vamos ver exemplos de aminas primárias, secundárias e terciárias. Percebam que no primeiro exemplo nós temos uma amina primária na qual o CH3 está ligado ao nitrogênio, que por sua vez está ligado a 2 hidrogênios. É como se um dos hidrogênios do NH3 fosse substituído pelo CH3. Então, nesse caso, nós temos uma amina primária, ela está ligada a apenas um carbono. No caso da amina secundária, o nitrogênio está ligado a 2 carbonos, restou apenas um hidrogênio ligado ao nitrogênio. E no caso da amina terciária, o nitrogênio está ligado a 3 carbonos, por isso é uma amina terciária. Percebam-se que essa classificação se assemelha à classificação dos carbonos. Essa substituição de 1, 2 ou 3 hidrogênios se dá pela substituição por grupos alquila, que é grupos que não têm anéis aromáticos, ou grupos arila, que possuem anéis aromáticos. Nesse caso, nós podemos ter uma classificação também entre as aminas alifáticas, são aquelas que não possuem anel aromático, e as aminas aromáticas, que possuem um anel benzênico, como vocês podem ver no vídeo. Na nomenclatura das aminas, utiliza-se a terminação amina. Então nós seguimos exatamente as mesmas regras que estudamos para os demais compostos orgânicos. A única diferença é que na terminação do nome do composto utilizaremos a terminação amina. Então nesse primeiro exemplo nós temos o CH3 com apenas um carbono, ele é um metil, e nós temos também uma amina, o NH2. Então nesse caso vai ser um metilamina o nome desse composto. No segundo exemplo nós temos 2 carbonos na cadeia principal, então nós temos um etil. Nós temos também um NH2, ou seja, temos uma amina, então o nome desse composto vai ser etilamina. Vamos ver agora exemplos quando nós temos as ramificações se repetindo. No primeiro caso nós temos apenas um metil. No segundo exemplo nós temos um dimetil, nós temos 2 metis que estão ligados ao nitrogênio. Então o nome desse composto vai ser dimetilamina. No segundo caso nós temos 3 metis, então trata-se de um trimetilamina. Vamos agora fazer um exemplo. Qual o nome do composto abaixo? Percebam que nesse composto nós temos uma amina terciária, na qual os 3 hidrogênios foram substituídos por grupos orgânicos, e os 3 grupos são diferentes.
Nós temos um metil, apenas um carbono. Nós temos um grupo com 2 carbonos, que é um etil, e um grupo com 3 carbonos, que é um propil. Nós já estudamos que iniciaremos o nome desse composto com o nome das ramificações. Porém, nesse caso, nós temos 3 ramificações. Qual ordem nós vamos seguir? Nós sabemos que citamos as ramificações por ordem alfabética. Então, por ordem alfabética. Então, nós temos um etil, depois na sequência temos o M do metil que vem antes que o propil, então vai ser etil, metil, por fim, propil, amina. Então, temos um etil, metil, propil, amina. As 3 ramificações do final amina indicamos que nós temos um nitrogênio, nesse caso, uma amina terciária. Temos também nomes especiais, principalmente no caso das aminas aromáticas. Temos um exemplo aqui de uma amina. Essa amina, ela possui um grupo fenil, na qual nós temos um benzeno ligado como uma ramificação, trata-se de um fenil, e nós temos o NH2, uma amina, então o nome desse composto seria fenilamina, fenilamina. Nós temos um nome especial para esse composto que é a anilina, tão conhecida e utilizada como pigmento. Em compostos mais complexos, nós podemos considerar o grupo NH2 como sendo uma ramificação. Nesse caso, nós vamos utilizar o prefixo amino. O nome dessa ramificação vai ser amino. Então vamos analisar esse exemplo. Nós temos 5 carbonos. Nós vamos começar numerando da esquerda, pois já sabemos que a parte mais importante da cadeia vai ser a função orgânica, nesse caso a função amino. Então, como o nitrogênio está mais próximo da esquerda da cadeia, nós iremos enumerar os carbonos a parte da esquerda para que o carbono que está ligado ao nitrogênio tenha uma menor numeração possível. Nesse caso, nós temos 5 carbonos, a cadeia principal é um pentano. Nós temos ligado a essa cadeia principal 2 metis, ou seja, temos um dimetil. Temos também um fenil. Além disso, temos uma função amina, que nesse caso, como ela se comporta como uma ramificação, vamos utilizar o prefixo amino. Quando nós vamos construir o nome desse composto, nós vamos primeiro citar o nome das ramificações em ordem alfabética. Então nós temos como ramificação o amino, o dimetil e o fenil. Como é por ordem alfabética, inicialmente iremos citar o nome amino. Então, nesse caso nós temos 2 amino, o amino está ligado ao carbono 2, seguido do 4 fenil, no carbono 4 nós temos ligado um fenil, por fim nós temos o dimetil. Lembre-se, esse dimetil, apesar do D vir antes do F, porém nós consideramos o nome da ramificação que é metil. Então, o metil, o M, vem após o F do fenil, é por isso que nós temos o metil como sendo a última ramificação citada. Então nós temos um dimetil ligado ao carbono 2 e 3, e por fim nós temos pentano, que é o nome da cadeia principal. Então nesse caso, se nós formos interpretar o nome dessa estrutura, nós temos um pentano. Desse pentano nós temos ligados ao carbono 2 e 3, 2 metis. Ligado ao carbono 4, um fenil. E ligado ao carbono 2, um grupo amino. Vamos agora para um resumão do que estudamos até aqui. Nós vimos que as aminas são derivadas do NH3 pela substituição dos hidrogênios por grupos carbônicos. No caso, nós temos como exemplo uma amina primária, em que um dos hidrogênios foi substituído por o CH3. No segundo caso, nós temos uma amina secundária, em que 2 hidrogênios foram substituídos. E no terceiro caso, nós temos uma amina terciária, em que 3 hidrogênios foram substituídos. Para o nome das aminas, nós utilizamos a terminação amina. Então, no primeiro caso, nós temos apenas um único metil, nós temos um metilamina. No segundo caso, nós temos 2, então trata-se de um dimetilamina. No terceiro caso, nós temos uma amina terciária, ou seja, está ligada a 3 metis, então temos trimetilamina. Encerramos aqui nosso vídeo sobre as aminas, e no próximo vídeo vamos falar sobre outra função orgânica nitrogenada, a função amida. Até lá!